Olha que coisa, né? Que maravilha que é a democracia venezuelana, né? A ditadura do Nicolás Maduro marcou as eleições presidenciais para julho agora, né? Olha que bagunça, né? Não tinha nem data certinho para o negócio acontecer e marcou para julho, que é logo agora. Imagina no Brasil você marcar uma eleição presidencial em circunstâncias normais, né? Não teve aí perda de mandato nem nada disso. Você marcar uma eleição para dali a 3, 4 meses, né? Realmente é uma coisa sem cabimento e, obviamente, todos os opositores reais do Maduro estão fora da disputa. Isso aqui é uma coisa completamente maceteada, todo mundo sabe disso, né? Mas, não obstante isso, o Lula disse que está feliz com a marcação de eleições na Venezuela, né? Falou que conversou ali com o Nicolás Maduro, que vai ter olheiros acompanhando a eleição para ser tudo dentro dos conformes, né? Inclusive ele disse que tem que dar ali o princípio da dúvida, né? A presunção de inocência para o governo Nicolás Maduro em relação às eleições. Pô, Lula, faça-me o favor, né? E, ao que tudo indica, na verdade, o pessoal do governo Lula já sabe que a coisa vai ser maceteada, mas eles querem uma saída honrosa para essas eleições para não ficar tão feio. E o Lula ter que se posicionar a respeito lá das eleições na Venezuela, porque é algo que não tem como passar despercebido. O cara trouxe o Nicolás Maduro aqui para o Brasil com honras de Estado, foi lá conversar com ele, então existe uma saída honrosa para o governo Lula aqui, na opinião de gente do governo Lula, que envolve a Maria Corina, né, que de fato está impedida de disputar as eleições, mas o governo Lula torce e espera que ela faça um, entre aspas, gesto. Vamos conversar sobre esse assunto então, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece? A data da eleição foi marcada para o dia 28 de julho, né? Então, isso aqui foi divulgado ontem, terça-feira, dia 5, estou gravando esse vídeo no dia 6. Foi o Elvis Amoroso aqui, que é o presidente do Conselho Eleitoral lá da Venezuela, né? Pessoal totalmente cooptado pelo Nicolás Maduro, como qualquer outro órgão estatal lá. É uma ditadura sob todos os aspectos, não tem o que se dizer a esse respeito, né? E o Nicolás Maduro vai concorrer aí à reeleição, né? O cara tá no poder desde 2013, ou seja, já tem aí praticamente 11 anos de mandato consecutivo e não há qualquer perspectiva aí de mudança desse cenário por vias eleitorais, porque atualmente não se sabe sequer, né, se vai haver de fato um candidato de oposição ao Nicolás Maduro, porque os principais nomes, de alguma forma ou de outra, foram impedidos de participar, né? A citada Maria Corina Machado aqui, que a favorita da oposição, venceu as primárias ali quase de forma unânime, ela está atualmente inelegível, aliás, por 15 anos, né? Olha o nível de crueldade desse pessoal. Outros nomes também que teriam chance de concorrer com possibilidades reais de vitória, né? O Henrique Capriles e o Juan Guaidó, também estão impedidos de se candidatar. Então, na verdade, não tem nenhuma oposição viável ao Nicolás Maduro e ainda que surja um nome bom aí, interessante para a oposição para concorrer nas eleições, a verdade é que o Maduro vai dar um jeito de tornar a pessoa inelegível. Isso é moleza para ele, a Suprema Corte lá da Venezuela está nas mãos dele mesmo, não faria a menor diferença qualquer tipo de lançamento de candidatura aí, né? Então, teve aquele acordo lá em Barbados, né, com os Estados Unidos servindo como mediadores da questão toda, um vexame internacional para o Joe Biden no final das contas, porque houve um compromisso ali assinado entre as partes a respeito de eleições ali na Venezuela para levantar as sanções do país e tudo mais. Os Estados Unidos começaram a levantar as sanções e aí, logo na sequência, Maria Corina foi declarada inelegível, então a coisa toda subiu no telhado e não há qualquer indício de que o Nicolás Maduro queira realmente jogar o jogo da democracia de forma legítima, né? Então, realmente, a coisa não se sabe para onde que vai. A apresentação aqui de candidatos vai acontecer entre os dias 21 e 25 de março. 21 de março, meu aniversário. Olha só que coisa, né? E não se sabe sequer, portanto, se vai ter algum candidato de oposição ao Maduro apresentando o seu nome aí. Sei lá, essa altura do campeonato o pessoal não deve nem querer apresentar o nome para não ser preso, né? Para não sofrer algum tipo de sanção, ser suicidado, sei lá o que poderia acontecer, né? Ainda assim, não obstante toda a ausência de legitimidade nas eleições venezuelanas, tudo indica que a coisa vai acontecer assim
porque aconteceu no passado já e o Nicolás Maduro precisa ainda mais usar de meios, de subterfúgios para consolidar um resultado nas urnas, para ter um verniz de legitimidade para sua ditadura. Todo mundo sabe que é uma ditadura, os venezuelanos sabem disso também. Nicolás Maduro tenta fingir para a opinião pública internacional e mesmo ali para os seus correligionários e tudo mais que há um respaldo popular para a manutenção do seu regime, coisa que obviamente não há, né? Mas, não obstante toda essa realidade que é evidente, que é gritante, a verdade é que o Lula ficou feliz aí, comemorou essa história de eleições aí na Venezuela, completamente maceteadas, é claro, né? Mas ele disse que ficou feliz com essa definição da data aí, na qual vão ocorrer as eleições na Venezuela, sabe-se lá em que termos, né? Mas ele disse o seguinte: sabe que eu fiquei feliz que foi marcada a eleição na Venezuela, né? Ele conversou com jornalistas antes de conversar ali com o primeiro-ministro da Espanha, né? Que é o Pedro Sánchez, que tá por aí e tudo mais, e perguntaram a ele se ele confiava no pleito eleitoral, se a coisa ia acontecer de uma forma legítima, né? E o Lula afirmou o seguinte: o que eles me disseram na reunião que eu tive na CELAC é que vão convidar olheiros do mundo inteiro, né? Ah, que coisa legal. E aí fez uma menção ao Bolsonaro, né, dizendo o seguinte: mas se candidato da oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, nada vale. É impressionante, né? Até em questões que não tem nada a ver com o Bolsonaro, o Lula gosta de enfiar um homem no meio aí. É uma coisa impressionante mesmo. O Bolsonaro não alugou um triplex do Guarujá na cabeça do Lula, não. Foi um sítio de Atibaia mesmo, né? Como é que esse pessoal da esquerda ama o Bolsonaro? Uma coisa impressionante, né? Enfim, sem comentários para isso aqui, né? E a verdade é o seguinte, né? Que o Nicolás Maduro sim vai concorrer à reeleição. Eu acho que ele não se pronunciou oficialmente a esse respeito, mas é eleição de ditador, né? Só serve para manter o cara no poder realmente. Só que o fato é o seguinte, né? O governo Lula sabe como a coisa vai acontecer realmente. O Lula não vai falar isso publicamente, mas pessoas nos bastidores estão levantando todas as questões possíveis a esse respeito, né? Então, ao que tudo indica aqui, isso aqui é uma notícia da CNN Brasil, né? Longe dos holofotes, o governo brasileiro, então, vai conversar aí, supostamente, com alguns países, né, mais interessados, né, por exemplo, os Estados Unidos, é claro, né, a Colômbia, ali, país vizinho, o Chile também, um parceiro aí, latino-americano, e tem um governo mais pautado aí ainda por questões de esquerda, mas com um forte viés de respeito às instituições, né, e a própria Espanha sobre os próximos passos para tentar garantir algum grau de transparência para as eleições na Venezuela, né? Então, o pessoal realmente lá do governo Lula aceitou aí com alguma empolgação a marcação da data para as eleições, consideraram isso um passo importante, um primeiro passo, mas a verdade é que isso não representa absolutamente nada, uma vez que você não consiga garantir todo o restante que necessário para uma eleição justa, né? A começar pela possibilidade das pessoas concorrerem aos cargos. Isso foi tratado lá naquele acordo lá de Barbados, né? Colocaram ali essa cláusula, inclusive, que o governo não impediria qualquer cidadão de se candidatar, e olha como a coisa está acontecendo aí, né? Então, o pessoal aqui da própria base do Lula tem um sentimento de cautela, de acordo com o que foi apurado aqui pela CNN, né? A respeito dos próximos passos, do que vai acontecer nas próximas semanas, né? Então, o pessoal está aconselhando o Lula a não fazer cobranças públicas ao Nicolás Maduro, para não queimar pontes, né, com o Maduro. Obviamente, o Lula está tão enrolado na questão geopolítica, na questão diplomática, está se enrolando tanto, se comprometendo tanto com ditaduras e com grupos terroristas, que está sobrando pouca gente do âmbito internacional para dar algum tipo de suporte para o Lula. Então ele não pode se dar o luxo de perder o apoio do Nicolás Maduro, sem dúvidas, né? Mas, de fato, o pessoal está falando aqui, então, para ele pegar leve e tudo mais, só que o governo está querendo entender a situação melhor, né? Parece que o Lula ia conversar com o primeiro-ministro da Espanha sobre esse tema, inclusive, né? Só que, o que acontece, né? Qual que é a ideia por trás aí dos comentários que estão rolando nos bastidores lá do Palácio do Planalto, né? Acredita-se aí que pode haver um gesto de boa vontade da Maria Corina Machado, né, dela desistir da campanha eleitoral para apoiar outro candidato, né? Então, na opinião do governo Lula, isso aqui seria o melhor cenário para
pacificar a Venezuela, né? Seria ela desistindo da candidatura e apoiando o nome da oposição atual ao Nicolás Maduro. Por exemplo, aqui o Manuel Rosales, que é governador de Zulia, né, que é um dos estados mais importantes do ponto de vista econômico da Venezuela, e que disputou em 2006 contra o Hugo Chávez, tendo sido derrotado lá, né? Então esse aqui seria o nome favorito do governo Lula aí para disputar com o Maduro, com o apoio ainda que implícito da Maria Corina Machado. Ela se retiraria da disputa para evitar qualquer tipo de atrito real com o governo, apoiaria outro candidato representando ela e a coisa caminharia assim, né? Principalmente porque a Maria Corina tem muito claro no discurso dela de que ela vai punir os chavistas por esse período ditatorial no qual eles castigaram a população venezuelana, né? Só que a verdade é o seguinte, né? Não adianta ela fazer isso. Eu não tenho dúvidas de que o Nicolás Maduro vai impedir qualquer outro candidato viável de concorrer contra ele, né? E o que a Maria Corina conseguiria fazendo isso, aceitando sair do pleito eleitoral, aceitando de bom grado a decisão injusta a qual ela foi submetida, o que ela conseguiria apenas dar a legitimidade que o PT quer para o governo do Nicolás Maduro, né? Vão poder falar depois. Não, olha só, a oposição aceitou os termos da eleição. A oposição estava dentro ali, aceitou a forma como a coisa foi feita, não há o que se discutir. Então não vejo vantagens para ela nesse sentido e no final das contas não vai fazer diferença. O país é uma ditadura realmente, já perdeu qualquer tipo de legitimidade, as instituições por lá foram para as cucuias, né? Não vejo qualquer motivo para o Lula estar alegre e feliz com essa história, a não ser que ele realmente goste de ditadores, algo que eu desconfio bastante. Mas o que você achou dessa história? O que você pensa a respeito das eleições presidenciais na Venezuela? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.